capítulo 14, versículo 22. O tema aqui da minha Bíblia diz: Jesus anda por cima do mar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Grandes coisas Deus tem para fazer em nossa vida, em nosso meio, em nossa casa, em nossa família. Glória a Deus. Vai profetizando, vai dando glória, vai dando aleluia, vai agradecendo por tudo que Deus tem feito. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz assim, ó: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E disse-lhe os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. Ele disse: vem. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento e a tempestade. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa e bastante interessante, porque Jesus, ele anda por cima das águas. Mas quando você volta alguns versículos atrás, no mesmo capítulo 14, você vai ler e vai encontrar Jesus fazendo uma multiplicação de pães. O povo também está com uma grande preocupação, porque tinha perdido João Batista, estão sepultando João Batista. A cabeça de João Batista está em uma bandeja. Jesus está ali multiplicando os pães. E você pode imaginar a situação da multidão, dos discípulos, que estão passando na mente, que estão passando no coração deles, a preocupação, a tristeza, a angústia bate, permeia. A situação é revoltante. E Jesus precisa lidar com essa situação. Jesus precisa controlar os seus discípulos. Jesus precisa alimentar a multidão que também está com fome. Jesus precisa, como se fosse, cuidar da situação que permeia. O ambiente é contrário, o ambiente é revoltante. Mas que nós aprendemos dentro dessa palavra que Jesus, ele sabe lidar com a situação. Jesus, ele sabe controlar a situação. Jesus, ele sabe colocar as coisas no lugar. Jesus, ele sabe cuidar das coisas quando elas estão se perdendo, quando elas estão saindo fora do controle. Jesus coloca de novo no controle. Jesus coloca de novo na posição.
Jesus coloca os seus discípulos de novo no caminho. Jesus cuida da multidão também. A Bíblia diz que Jesus, após alimentar a multidão, ele vai despedir a multidão e vai ordenar os seus discípulos. Dois detalhes: cuidar da multidão e ordenar os seus discípulos a entrarem dentro do barco e partir para o outro lado. Perceba que Jesus, ele ordena os seus discípulos a ir para o outro lado, mas ele fica cuidando da multidão. Olha que interessante, porque ele, do mesmo jeito que ele está cuidando dos discípulos, ele também cuida da multidão. Ele não faz acepção de pessoa, ele sabe como cuidar da situação. E a Bíblia diz que ele ordena os seus discípulos a entrarem no barco, enquanto ele despedia a multidão. Despedia a multidão, ou seja, organizava a multidão. Você imagina Jesus, após alimentar a multidão, após ter feito a multiplicação de pães, aleluia, e alimentar aquela multidão, ele agora tem o cuidado de despedir a multidão. Ele fica na beirada, talvez, do culto que ele termina de pregar, e ele despede a multidão. Até logo, vai em paz, Deus é contigo, teremos outro culto, no outro culto haverá milagre, no outro culto haverá prosperidade, no outro culto haverá também multiplicação de pães, no outro culto eu vou estar aqui também. Esse é o cuidado de Jesus. Jesus tem um cuidado especial com a multidão. Eu já quero abrir parênteses aqui nessa noite e dizer que Jesus também, o mesmo cuidado que ele tinha lá com os seus discípulos, o mesmo cuidado que ele tinha com a multidão, ele também tem esse cuidado especial com você. Você não está sozinho, você não está desamparado. Jesus está olhando para você, Jesus está cuidando de você, Jesus está cuidando de nós, Jesus está olhando para nós, e o mesmo cuidado, ele não mudou. Ele também é aquele que cuida, ele é aquele que guarda, ele é aquele que protege, ele é aquele que está no controle da situação, ele é aquele que sabe lidar com aquele que está nas drogas, com aquele que está no crime, com aquele que está na prostituição, sabe lidar com você que está aqui adorando, sabe lidar com aquele que está na casa, sabe lidar com a esposa, sabe lidar com o esposo, sabe lidar com o filho, sabe lidar com a filha. Ele sabe lidar, ele sabe controlar, ele sabe trazer, ele sabe cuidar. A Bíblia diz que ele é um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, eu estou cuidando, eu estou guardando, eu estou livrando, eu estou no controle da situação. E se você crê nesta noite, levanta a sua mão, dá um glória para ele nesta noite, porque ele está no controle da situação. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que após ele despedir a multidão, embarcar os discípulos no barco, ele vai orar. Ele sobe no monte e vai orar. Até porque Jesus também, como homem, ele está aflito, porque ele perde alguém, ele perde João Batista. João Batista é aquele que prepara o caminho para ele. João Batista é aquele que falou de Jesus. João Batista é aquele que anunciou o caminho que Jesus viria. Jesus então vai orar, vai buscar a Deus, vai falar com seu Pai, vai interceder. Mas no meio dessa intercessão, no meio dessa oração, a Bíblia vai dizer que os discípulos entram no barco e no meio do mar, aleluia, no meio do mar o vento é o contrário. O vento não é a favor, o vento é o contrário, querendo fazer eles retroceder, querendo fazer eles voltar. Mas a ordem de Jesus é: entra no barco, chega do outro lado, entra no barco, independente da situação, independente da tempestade que vai se levantar, Jesus também vai se levantar e vai caminhar em direção à sua casa, à sua vida, à sua família, e haverá milagre, haverá notícia que Jesus encontrou com você, haverá notícia sobre a tua casa, sobre a tua família, que Jesus vai entrar com vitória. Glória a Deus, aleluia. Jesus está orando no monte, os discípulos entram no barco, no meio do mar as ondas é o contrário, o vento é o contrário, começa a soprar forte. Os discípulos começam a se desesperar e Jesus está orando. Olha que coisa maravilhosa. É porque quando o vento se levanta, Jesus está orando. Então Jesus, ele
para de orar para vir socorrer. Jesus, ele para de orar para vir socorrer. Há socorro de Deus para alguém aqui nesta casa. Eu quero profetizar que há socorro, há livramento de Deus para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Jesus está entrando com socorro nesta noite. Pode ter certeza que ele é socorro bem presente na hora da sua angústia, na hora da sua tribulação. Ele é o teu socorro. Clama por ele, que ele vai te ajudar. Clama por ele, que ele vai parar. Clama por ele, que ele vai se levantar. Clama por ele, que ele vai atender o teu pedido. A Bíblia diz que os discípulos estão no meio do mar. O vento está soprando. Eles perdem o controle, perdem a situação. Jesus está no monte orando. Entenda que os discípulos estão embaixo, Jesus está em cima. E quem está em cima sempre tem uma visão além do alcance. Quem está em cima sempre contempla melhor. Quem está em cima sempre está vendo melhor. Quem está em cima está vendo quem está embaixo. Se prepara, porque aquele que está em cima descerá ao teu favor e pegará nas tuas mãos e colocará você no patamar igual. Aleluia. Se prepara, porque quem está em cima vai descer. Se prepara, porque quem está em cima vai descer para socorrer quem está embaixo. Talvez você chegou aqui nesta noite cabisbaixo, está dizendo: eu estou lá embaixo, estou caído. Mas quem está em cima está vendo. Quem está em cima tem poder para estender as mãos. Quem está em cima é grande. Quem está em cima é poderoso. Quem está em cima vai atender a tua oração, vai te dar a vitória. Jesus desceu. O vento está soprando, Admilson. E Jesus desceu. Aleluia, glória a Deus. Ele para de orar. Ele para de orar. Ele para de orar porque os discípulos estão clamando por socorro. Aleluia. Ele para de orar e vem atender os discípulos que não entendem a situação, que não entendem o que está acontecendo, mas Jesus está sabendo o que está acontecendo. Ele para de orar e vai descendo o monte. A Bíblia vai dizer que ao terminar o monte, ele vai começar a andar sobre o mar. Ele vai começar a andar sobre as águas. Aleluia. As águas não foi limite para Jesus. Aleluia. Ele continuou andando, desceu do monte, andou sobre as águas. A Bíblia vai dizer que eles estão tão apavorados que eles disseram: é um fantasma. Ou seja, no meio da tempestade, não conheceram o seu mestre. No meio da tempestade, não conheceram Jesus. Às vezes Deus permite algumas situações em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, e nós parece que batemos a cabeça para a direita, para a esquerda, e Jesus está dizendo: eu estou aqui. É só você clamar por mim. Jesus está dizendo: eu estou aqui. É só você falar comigo. Jesus está dizendo: eu estou aqui. Fala comigo que eu quero te ajudar. Eles não conheceram Jesus. Aleluia. E Jesus disse: sou eu. Aleluia. Tem de bom ânimo. Não temas. Eu quero liberar esta palavra para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para o teu filho, para a tua filha. Eu quero liberar nesta noite para você: meu filho, minha filha, tem bom ânimo, sou eu. Não temas diante da situação. Não tenha medo, não para, não desista, porque Jesus está vindo ao teu encontro. Glória a Deus, sou eu. Não temas, aleluia, sou eu, não tenha medo. Não é um fantasma, aleluia, sou eu, sou Jesus, aquele que já multiplicou os pães, aleluia. Ele está dizendo: sou eu, aquele que outra hora já fez milagre. Sou eu, aquele que lá atrás, aleluia, já te deu a vitória. Estou pronto para te dar a vitória também. A Bíblia diz que Pedro então vai relutar: se é o Senhor, manda que eu vá de encontro contigo. E ele então abriu as mãos e disse: vem, Pedro. Vem, Pedro,
aleluia, ou seja, venha, convidou, aleluia, fez o convite para todos, não só para Pedro, mas Pedro teve a ousadia de sair do barco e andar sobre as águas. A Bíblia vai dizer que Pedro